dar algumas orientações importantes para todo mundo e, enfim, que vão ser muito funcionais durante esse nosso momento de troca. Primeiro, a gente vai conversar, a ideia é fazer um bate-papo bem informal mesmo, porque, afinal, nós dois somos amigos, a gente tem bastante coisa para trocar sobre essas certificações. Mas, se você tiver alguma dúvida, manda no chat, tá? Ou então, fala aí, pegar qual é o outro jeito de mandar dúvida? A gente tem um link aqui que a gente preparou especialmente para vocês, pelo Mente... Eu não... Fale, professor de inglês, o nome da plataforma. Então, eu não vou usar aqui. Eu também, eu tava para ver isso hoje, eu tava com essa dúvida na cabeça. Eu falei, caramba, qual é a pronúncia correta dessa ferramenta? Eu vou falar Mentimeter, mas eu não faço ideia. Não sei se é Mentimeter, eu tenho que olhar depois. Se alguém souber aí, galera, fique à vontade para mandar no chat também, mas eu vou pesquisar para poder falar certinho para a vida. Mas sim, ó, você pode mandar a sua dúvida nesse link aí, tá? E lá a gente daqui a pouquinho abre. Eu também tenho caixa de perguntas no Instagram do GG. Então, assim, daqui a pouquinho eu faço o apanhadão de tudo e vou respondendo, mas vamos deixá-las para o final, porque de repente a sua dúvida pode aparecer respondida em um outro momento do nosso papo. Show? Maneiro. Então, PH, partiu? Vamos começar? Como o Rafael já disse, nós dois somos líderes GGs. Primeiro a gente vai falar o que é GG, para quem não sabe. A gente já lançou essas dúvidas para vocês responderem aí através do chat, pelo Mentimeter. E sejam muito bem-vindos, né? Hoje nós vamos falar sobre as certificações Google for Education, mas é a dúvida de muitas pessoas, para que serve, é de comer, é de passar no cabelo. A gente vai esclarecer todas as dúvidas de vocês em relação a isso. Quais são as finalidades delas? Fale do seu GG, Rafael. E aí, como eu já disse, eu sou do GG de Duque de Caxias, uma cidade famosíssima aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, temos uma grande equipe de profissionais de educação, profissionais engajados. A Prefeitura de Duque de Caxias é muito voltada e é muito dedicada nesse sentido, mas ainda assim é uma cidade muito pouco tecnológica, então a gente está aí na missão de mudar esse quadro, de trazer a tecnologia como aliada nesse processo. E não podia ser diferente, é uma cidade com muito calor humano. Eu não sei se alguém aqui já visitou Duque de Caxias, mas é uma cidade quente também. Esse calor em Duque de Caxias já está assim doloroso. E para representar a cidade, eu coloquei uma foto do nosso calçadão, que é onde a galera se reúne, onde a gente consegue ter a concentração humana, a concentração de propriedade intelectual, de conhecimento, enfim. Para mim é a cara da nossa cidade. É muito legal estar aqui com vocês, galera. Pode ir para sua pegar. Nossa, que é o Reizebu. Esse é o grupo de educadores Google de Uberaba. Ele vai completar agora no mês de outubro 1 ano de existência. Eu acredito que as pessoas aqui, os uberabenses e as pessoas ao redor, têm conhecido ele tem pouco tempo, né? Com a pandemia, que a gente começou a promover mais ações online, que as pessoas tiraram tempo para si. Olha, está acontecendo um movimento ali, deixa eu ver o que está acontecendo. E aqui a gente tem como símbolo os dinossauros, que eles chegaram aqui na região primeiro que nós. A gente brinca aqui que toda vez que tem uma construção, uma obra, não pode cavucar um monte de terra que você acha um fóssil de dinossauro aqui em Uberaba. E a nossa igreja de Santa Rita, que faz parte da história da nossa cidade, a cartão postal aqui, e ela não podia faltar na nossa arte aqui. E o lema do GG é esse: colabore, aprenda, compartilhe e inspire, acima de tudo. E a gente tenta fazer o nosso trabalho de alguma forma. Se a gente está atingindo ele ou não, a gente já não sabe. Mas olha, PH, a gente tem feito diferença. Eu tenho acompanhado muito o trabalho do GG Uberaba e, assim, é um trabalho incrível, gerido por uma equipe muito competente, muito dedicada, que realmente foca nas prioridades do grupo, da comunidade na qual está inserido. Então, assim, é uma inspiração. Eu sou líder de GG há menos tempo. O GG Duque de Caxias está engatinhando, ele começou a funcionar, começamos as atividades em fevereiro. Então, assim, nós temos o GG Uberaba como modelo e é muito bom falar isso e não tenho vergonha alguma de admitir. Então, PH e galera do GG Uberaba, todo o restante da equipe, vocês estão de parabéns.
Ah, obrigado. Passar mais para frente aqui. Então, o que é o Grupo de Educadores Google, pessoal? É uma comunidade voluntária, o Rafael pode complementar aqui. Ela é de professores para professores por professores, então sempre há educadores, líderes que estão por trás dessa comunidade, que a gente tem essa preocupação de promover ações formativas de forma bastante voluntária. A gente não cobra nada por isso, é um trabalho assim totalmente feito de coração. A gente doa o nosso tempo em prol da aprendizagem, da tecnologia, alinhado ao processo de ensino-aprendizagem, que mais do que nunca a gente precisa disso nesse momento. Então, a gente conecta, informa, inspira, e a gente é divertido. E é justamente essa a ideia. É muito legal frisar que todo o trabalho realizado pelo GG, isso que vocês estão olhando aqui hoje acontecer, é voluntário. Então, a gente faz isso porque a gente gosta, a gente faz isso porque nós somos apaixonados por educação, e é muito legal ver outros líderes, pessoas interessadas em conhecer um pouquinho mais sobre o GG. Então, assim, é bacana. O GG é um trabalho coletivo e todo momento a gente compartilha, a gente troca. Esse é o nosso objetivo, tá? Então, como já está dizendo aí no nosso slide, nós fazemos parte de um programa de educação voluntária e você encontra o GEG em mais de 30 países, tá? Hoje, mais de 10 estados no Brasil e no Distrito Federal o GG também está atuando. Então, assim, ele funciona, às vezes, ou por estado ou por cidades. Então, procure saber se rola um GG, se tem um GG na sua cidade. É um jeito bacana de você se inteirar. E você também pode acompanhar o trabalho de outros GGs, como, por exemplo, eu já disse que eu acompanhava o GG Uberaba, o GG Uberaba me acompanha no GG Caxias, então a gente consegue ter essa troca. Você não precisa seguir apenas o GG da cidade na qual você mora. Você pode conhecer outros programas e conhecer diferentes lideranças e abordagens também, tá bom? Então, como a gente já falou, o GG é uma comunidade de educadores que aprende, compartilha e inspira os outros para atender as necessidades dos alunos por meio de soluções tecnológicas dentro e fora da sala de aula. Se bem que agora a nossa sala de aula, por incrível que pareça, passou a ser totalmente remota, né? A Não, escola... não tem mais muito dentro e fora de sala de aula, né? A nossa sala de aula é o nosso computador agora. Então, abri o computador e já sinto que eu estou em sala de aula. Então, a gente tem por objetivo, galera, orientar voluntariamente a galera que quer usar as ferramentas do Google de forma colaborativa, instruir professores a serem, de fato, multiplicadores e fazerem com que essas competências cheguem a um número maior de colegas de profissão e de alunos, aprimorar as habilidades com a tecnologia digital para que eles consigam, de fato, se apropriar e ter aquele espírito de dominação, sabe? Quando você consegue colocar em prática de forma positiva sobre tudo que eles conseguem produzir e ser digitalmente. Então, a ideia é realmente colocar todas as nossas informações na nuvem. Assim como o lema do Google, tornar cada vez mais informações acessíveis ao maior número de pessoas. Exatamente. E a gente está aqui para mudar a educação juntos. Show, esse é o objetivo. E assim, é muito legal, porque essa imagem que você está vendo, da galera toda animada, pulando, é o espírito do GG. Cada encontro nosso de líderes tem essa pegada, tem essa animação. Os encontros presenciais, eu não estava em um enquanto líder, mas eu participei de encontros do GG enquanto professor, apenas assistindo. E assim, eu lembro da vibe da galera, muito animada, todo mundo curtindo junto. E é realmente algo apaixonante, porque é feito com paixão. Então, essa é a ideia. E falando em como conhecer o GG, eu conheci o GG vizinho nosso aqui, o GG Uberlândia, já tem um ano, que era um evento sobre computação, evento sobre pensamento computacional. E a Letícia, que está aqui me acompanhando, ela foi junto comigo, e a gente fala, meu Deus, existe um grupo de educadores Google, a gente precisa conhecer Java, a gente precisa disso já. E a Eu gente conheci o GG do Rio de Janeiro pegar. Eu conheci em 2018, no início de 2018, acho que foi maio ou junho por ali. E eu participei de um dos eventos, eu me apaixonei pela pegada, pela abordagem. Falei, cara, eu preciso acompanhar isso de perto. E aí, conforme eu fui vivendo, eu falei, cara,
eu vou trazer isso, de repente, para um lugar que precise, que ainda não tem um GG, que precisa dessa pegada um pouco diferente. E Duque de Caxias é uma cidade enorme aqui no Rio de Janeiro e que tem uma demanda, uma necessidade muito grande de formação tecnológica, mas formação tecnológica de qualidade, sabe? E não aquela que está atrelada a interesses financeiros, empresariais, algo que seja mais genuíno. Então, acredito que esse espírito se mostra muito no que a gente faz aqui em Duque de Caxias, no que vocês fazem em Uberaba, é realmente colaboração e trabalhar em comunidade. Exatamente. Pessoal, deixa eu colocar o link mais uma vez lá no chat. Não, vocês tiverem dúvida, não deixa de responder o Mentimentor que a gente colocou lá no chat. Eu vou colocar o link de novo, só um minutinho, pessoal. Enquanto o PH vai colocando, eu vi que a Drica colocou aqui no chat também o link para você conseguir olhar o mapa do GG Brasil. Ou seja, nesse mapa você encontra os GGs por região, por estado, você pode pesquisar ali pela sua cidade. E se não tiver um GG perto, se não tiver o seu GG, você consegue encontrar um GG pertinho, entrar em contato. E é uma boa também, já que a gente está falando de certificação, aliar para uma possível participação ativa dentro de um GG. Por que não, né? Fica a ideia aí, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né, PH? Já estou dando spoiler já. E para quem é do estado de Goiás, gente, eu sempre falo isso, mas com muito pesar no coração. O estado de Goiás, infelizmente, ele só tem 3 GGs. O de Goiânia, o de Itumbiara e o de Morrinhos, não. E o de, meu Deus, Mineiros. Itumbiara, Goiânia e Mineiros. São essas 3 cidades com um estado tão grande. Então, a gente precisa ir de mais movimento em educação tecnológica. Sim, sim, de fato. Então, a nossa palavra de ordem é a conexão, a gente se conecta o tempo todo, a gente colabora um com os outros o tempo todo, a inspiração. E quem for fazer uma foto aí, pessoal, essas são as nossas hashtags para vocês colocarem nas redes sociais de vocês. GG Brasil, hashtag Google for Education, hashtag Inovar para mim, hashtag Caxias e hashtag GG Uberaba. Falei errado. E vamos lá. Como o Rafael já falou, nós estamos em todo o Brasil, um grupo de educadores do Google e para todo mundo. E é bom falar, gente, que a nossa comunidade aqui no Brasil ela é tão ativa que nós somos a maior comunidade de grupo de educadores Google do mundo. Nós somos o que mais tem grupos aqui no Brasil, da América Latina inteira e do mundo inteiro. Então, assim, é surpreendente como esse poder, como os brasileiros enxergam esse poder de conexão tão grande. Fale sobre si, Rafael. Então, eu vou deixar para falar das certificações durante o processo, não vou dar muitos spoilers. Conforme a gente for passando por cada uma delas, eu vou falando a minha história com ela, como eu fiz, qual foi a minha experiência. Mas agora eu vou falar da minha formação, então eu vou deixar certificação de lado um pouquinho, tá, galera? Eu sou mestre em educação, sou apaixonado pela sala de aula, nunca pensei que ficaria fora de uma. Hoje estou fora há alguns meses, tem sido uma experiência muito dolorosa, mas também sou apaixonado por tecnologia. Sou especialista em tecnologias educacionais, sou graduado em Ciências da Natureza e em Língua Inglesa, e tenho pós em Gestão Escolar e Ensino de Matemática. Então, assim, já visitei algumas áreas aí diferentes do aprendizado. Como eu disse, sou um louco apaixonado por educação, por dar aula, e para mim, criatividade e inovação são as máximas do que a gente precisa levar para a vida no futuro. A gente precisa dessas duas palavras aí tatuadas no coração. Pode falar, PH, fala um pouquinho de você agora, amigo. A minha história com a educação, ela meio que começa no ensino médio, né? Porque durante o ensino médio eu queria fazer história. Aí eu comecei a mexer com computador, com tecnologia digital entrou na minha vida, né? Que eu era um menino do interior, lá da roça, a gente não tinha contato com esses recursos tecnológicos. Eu acho que tem uma professora minha aí, que é a Iris Divina, ela não vai me deixar mentir. Então, eu vim para Uberaba justamente para poder cursar sistemas de informação, que era na área de tecnologia, e eu acabei me encontrando por esse caminho. Só que, ao mesmo tempo, eu trabalhei numa escola, então eu tive esse contato com esse universo da escola. Embora seja uma escola particular, tinha muito recurso,
eu via que os professores ainda não usavam de forma pedagógica, alinhada à tecnologia educacional. Né, Angélica? E então, aquilo ali me deixava, assim, angustiada. Eu falei, gente, não é só isso, tem toda uma parte pedagógica por trás. Então, o que aconteceu? Eu acabei fazendo especialização em educação tecnológica e profissional aqui no IFTM. Logo depois, eu passei num processo, no concurso público aqui no município de Uberaba para professor de informática, e foi onde a primeira vez eu voltei para a escola pública na condição de professor. E eu via que a prefeitura, embora bastante assim, precária em termos de recurso, preocupava com essa parte da tecnologia na educação. Então, tinha um horário fixo, ainda tem um horário fixo, apesar de a gente não ter aula presencial, mas tinha essa preocupação de toda semana os alunos poderem ir no laboratório de informática. Então, tem todo um processo de acompanhamento pedagógico. E eu passei a estudar. E aí, vai chegar num ponto, assim, onde eu acabei fazendo um curso de licenciatura em educação tecnológica também, e depois entra as ferramentas do Google, as certificações, que a gente vai deixar mais para frente, né? Segura o spoiler, segura o spoiler. Spoiler. Isso aí. E esse aqui é o círculo que a gente sempre coloca aqui, né, das principais ferramentas do Google. Quer pontuar alguma coisa aqui, Rafa? Então, a gente vai falar hoje sobre um ecossistema muito funcional, muito fechado, que pessoalmente, já começando nossos momentos de compartilhar experiências e vivências, que pessoalmente até 2017, 2016, eu ignorava, eu fingia que não existia, eu não gostava de utilizar, inclusive reclamava dos amigos meus que utilizavam. Então, assim, é muito louco para mim, porque hoje eu vejo esse ecossistema funcionando, eu trabalho com esse ecossistema, e eu digo mais, hoje eu sou apaixonado por esse ecossistema, porque ele, de fato, é funcional, ele possibilita a colaboração, ele possibilita a troca de ideias, ele possibilita uma educação diferente daquela na qual nós fomos educados, diferente daquela que nós colocávamos em prática há 2, 3 anos atrás. Então, assim, o Google for Education é uma gama de ferramentas muito úteis para o nosso uso em sala de aula, para mudar a nossa realidade de vez. Contigo foi a mesma coisa, PH? Sempre foi apaixonado pelo Google ou demorou um pouquinho para descobrir esse sentimento? Esse sentimento, ele passou a surgir no momento que eu deixei de ser um profissional de TI para me tornar, de fato, um educador. Porque a gente, como profissional de TI, a gente tem aquela visão fechada. Eu sempre falo isso, quem me acompanha está cansado de saber, mas eu não canso de falar. Até para ser um ponto assim, de inspiração, gente. Não adianta pensar que você sabe usar Gmail, que na hora de fazer a certificação, já vou assim, dar um spoiler, você não sabe. Embora seja da TI, a minha formação em TI, não dá para você saber de tudo. Você, como TI, você não vai saber aplicar de forma pedagógica o Gmail na sua sala de aula, por exemplo. Então, a partir do momento que eu quebrei isso na minha mente, esse mindset, eu comecei a ver as coisas de uma outra perspectiva. E assim, eu não sou de fato assim, você é especialista Google. A gente pode até ser, mas o Google, como são recursos que estão presentes na vida de todo mundo, dia a dia, embora as pessoas não percebam, é um canal de você, do professor, desenvolver a sua fluência digital, o seu caminho no mundo da tecnologia. E tá ali todo dia no seu celular, na sua televisão, e você não percebe. Então, assim, hoje eu sou apaixonado pelo Google. Então, muito disso também. Eu sempre gostei de fazer as coisas diferentes, sabe? Sempre fui muito criticado, inclusive nos lugares onde eu trabalhava por conta disso. E ver uma gama de ferramentas que me possibilitava, e não só possibilitava, me estimulava a fazer as coisas de um jeito diferente, foi realmente amor à primeira clicada. Não foi nem a primeira vista, foi a primeira clicada. Então, vamos começar a pegar. Vamos pro próximo? Vamos, antes que o pessoal tira pedra aqui na gente. De cara, a gente já começa falando para você 10 motivos para você entrar nesse barco com a gente, para você virar um professor, um educador certificado pelo Google, tá? De cara, assim, só para começar e você ver que vale a pena. Vamos partir pro primeiro? Você vai desenvolver um mindset para uma cultura de inovação.
Lembra que eu falei que eu já fui muito criticado por conta da minha vontade de fazer as coisas de um jeito diferente? O nome disso é mindset, é pensamento. É como as pessoas veem a educação e como elas acreditam que a educação deva ser. Só que a educação é um organismo vivo, assim como nós somos, assim como nossos alunos são. Então, o mindset para a educação de 5 anos atrás já não é o mesmo para o mindset de 2020. E eu nem falo isso porque 2020 está sofrendo uma pandemia, não, tá, galera? Se eu comparar 2010 com 2019, já existe um gap, um abismo de diferença. Então, uma cultura de inovação é uma cultura que busca fazer as coisas de um jeito diferente, de um jeito prático, que evidencia o aluno e que coloca ele como grande produtor de conteúdo, grande produtor de conhecimento. Não é isso, PH? O que tu pensa aí sobre cultura de inovação, meu amigo? Isso, e a gente traz os pilares do Google para a cultura de inovação. Sim, é do Google. Eu vou deixá-las numeradas aqui. O Google trabalha esse framework, o Rafael vai me complementando se ele lembrar de mais alguma coisa. Primeira coisa, quando a gente entra nesse mundo de inovação, a gente parte pela curiosidade. Curiosidade de querer usar uma ferramenta, uma plataforma, de você pelo menos despertar essa questão, vou conhecer isso aqui para ver o que, que pode fazer. A partir do momento que você despertou aquela curiosidade, você vai para a ação. Você vai colocar aquilo em prática, você vai ver o que, que é possível fazer, o que, que não é possível. Tô errado, Rafa? É basicamente isso, PH. Quando a gente começa a colocar isso em prática, a gente começa a viver de uma outra forma o que a gente já fazia antes. A gente consegue sair do lugar comum, sair da nossa caixinha, sabe? É incrível. E aí, saiu da caixinha o risco. Eu vou inovar, vou largar meu emprego, vou inovar, vou fazer uma coisa diferente. Também não é assim, não. O risco que a gente coloca aqui é pequenos riscos. Eu acho que eu até fui criticado recentemente por ter falado isso, mas no mundo da tecnologia, é na tentativa e no erro, não tem como. Você vai testar uma ferramenta, você vai saber se vai dar certo ou não, no seu dia a dia, na sua sala de aula, na gestão empresarial, e assim funciona o tempo todo. E PH, eu acho que o mais bacana é justamente essa humanização que os educadores Google, que os educadores certificados pelo Google precisam sofrer nesse sentido. Isso não quer dizer que nós sejamos deuses na tecnologia, que nós entendemos de tudo. Hoje mesmo, a gente, sempre que tem dúvida, a gente troca um com o outro. Eu troco muita dúvida com o PH troca muita dúvida comigo. E as coisas não funcionam perfeitamente só porque nós somos educadores certificados pelo Google. Muitas coisas dão errado, chamadas do Meet caem, alunos não conseguem entrar. Então, assim, tudo que vocês vivem, a gente também vive. A gente busca soluções para que isso não aconteça tanto, mas estamos no mesmo barco. É muito legal esse processo de humanização e, óbvio, de compreensão que tudo é um processo de tentativa e erro. Ok? E isso que a gente está falando, troca de experiência, é a colaboração, porque ao mesmo tempo que nós somos educadores certificados Google, como você falou, a gente não é endeusado, a gente não sabe de tudo. Inclusive, tem coisas assim que me perguntam assim, que eu suei na aula do bootcamp esses tempos atrás, que me fizeram algumas perguntas assim, bem pontuais sobre algumas ferramentas, agora eu não lembro quais que eram, mas assim, eu não sabia responder. Eu Sorte acho assim, que. Vai pegar, termina, desculpa. professoras lá, certificadas, que elas tinham conhecimento daquela área, e elas socorreram ali. Mas não tem como a gente saber de tudo, gente. São várias ferramentas. E tem uma outra coisa muito interessante de pegar. Não sei se você sofre disso tanto quanto eu sofro, mas são dois fatores. Primeiro, atualizações. As ferramentas são atualizadas cotidianamente, então a gente tem que estar acompanhando esse processo. E segundo, realidade. Hoje eu trabalho no ensino de línguas, o PH está desenvolvendo as habilidades digitais com os professores da Prefeitura de Uberaba. Então, assim, é muito bacana saber que são duas realidades diferentes. Eu precisei essa semana falar para um grupo de professores sobre o Google My Maps e o Google Earth, que são duas ferramentas que são muito voltadas, não apenas isso, mas são muito voltadas para o ensino de habilidades de localização, para a criação de roteiros, sejam eles literários ou históricos, enfim, estão um pouco mais distantes da minha realidade de sala de aula.
eu precisei revisitar o que eu tinha aprendido, relembrar, olhar as ferramentas para, de fato, falar com propriedade. Então, o fato de nós estarmos aqui conversando sobre elas não quer dizer que seja um domínio total, tá? A gente está sempre se atualizando. E muitas vezes, esses dias, eu dei uma formação para a Secretaria do Estado, de Educação do Estado, e na hora de ver o código da sala de aula, eu me surpreendi, porque a janela estava diferente. Eu falei, poxa, não estava assim, não. E na hora, assim eu não disfarço meu espanto, eu falei, nossa! Aí na hora, assim, a gente tem que ter um jogo de cintura para a gente aprender um negócio ali na hora. Como que tá isso? Nem eu sabia que ia sofrer aquela atualização. É basicamente isso, pegar, eu tenho vivido isso direto também. É uma ideia assim que não sai da minha cabeça. Acho que eu preciso estar acompanhando as ferramentas para conseguir falar, para conseguir viver esse processo. Então, assim, é muito bacana. E por último, a gente já falou de colaboração, que é o que a gente faz assim, em sua essência. Eu acho que a ideia mais pura de colaboração é isso. É você entender que algo não é seu, que algo é feito para o bom proveito, para a melhoria do trabalho do outro. E é basicamente isso que a gente traz junto da cultura de inovação proposta pelo Google. É colaborar, é trabalhar em conjunto para a solução de um problema, para a resolução de uma situação que precisa de um pensamento inovador, de um outro olhar, e de repente é o olhar do nosso colega. Quantas vezes já falei, PH, como é que eu faço isso aqui? E o olhar desse cara aí no outro lado da tela foi o que me ajudou. E quantas vezes ele já não virou e falou, Rafael, como é que eu faço isso? E o meu olhar ajudou. Então, é realmente uma questão de colaboração, galera. Vamos pra frente, que a gente tem 10 tópicos aqui para falar. Foi mal. Sei, né? Que a gente, assim, a gente tá empolgado, gente, que realmente a gente adora falar desse assunto. O segundo, quer falar, pegar? Manda aí o segundo pra gente. Aí você complementa. Desenvolver autoconfiança e influência digital. A gente aprender tecnologia não é só focado somente em dar condições do professor ensinar a utilizar a ferramenta. É ele ensinar, aprender a usar aquela ferramenta e ele ter condições de pensar nela de outras formas. Por exemplo, o Jamboard, que é o quadro digital. Nesse período pandêmico, os professores têm feito tantos jogos com Jamboard que eu fico surpreendido. Jogo de cruzadinhas, 7 erros, labirinto, é muita coisa. E essa autoconfiança e essa fluência digital são coisas que caminham juntas. Como é que eu vou ter fluência digital se eu não me sinto seguro, por exemplo, até no mínimo que é mandar um e-mail para outra pessoa? Então, assim, são coisas bem básicas do nosso dia a dia, não precisa ter medo. Se der errado, faz parte do seu processo de aprendizagem. Uma coisa que eu gosto muito nessa ideia, pegar, é a expressão fluência digital. Por trabalhar com idiomas, fluência, para mim, é o domínio significativo de uma língua, de uma linguagem, enfim, de um conjunto de símbolos. E quando a gente pensa em fluência digital, é realmente o conhecimento de diferentes ferramentas, é a criação de um repertório pessoal de tecnologia, de forma que a gente consiga aplicar essas ferramentas de um jeito significativo, que seja eficaz para o nosso processo, aliado aos nossos objetivos. E a gente fala sempre isso, eu nem preciso assistir as formações do PH para ter certeza que esse cara já falou isso, que a ferramenta tecnológica, a tecnologia, ela é o meio, ela não é o fim. Ela não é o objetivo da minha aula. Se eu estou planejando a aula e quero que o meu aluno utilize o Google, o Jamboard, isso não pode entrar nos objetivos. O meu objetivo ainda continua sendo o meu objetivo pedagógico original. Eu uso a ferramenta como um meio para alcançá-lo. Então é muito bacana alinhar isso com essa nossa prática também. Vamos para o próximo, PH? Próximo. Se conectar a uma rede fenomenal de educadores por bem dos GGs. Essa aqui a gente é suspeito, não é mesmo? E muitas vezes as pessoas começam nessa jornada de certificações Google, eu fui um deles, e depois que vai descobrir que existe um grupo de educadores Google onde você pode se conectar, trocar experiências, ver experiências de aprendizagem. E o bom desse grupo é que você, assim, você está pensando numa solução, você pergunta para o pessoal ali, eles já fizeram, e vão te falar se deu certo ou errado do que você tá ali tentando ver se vai dar certo, ter um período de tempo para ver se dá certo. Então, se conectando ao GG,
você vai abreviar muitos caminhos no seu desenvolvimento, na sua fluência, na sua prática pedagógica em relação àquele recurso. E é muito legal também a sensação de pertencimento a algo, a um projeto maior, a um projeto que é muito bem estruturado, tem uma proposta linda para a nossa realidade. Então, assim, entrar para um GG mudou muito a minha visualização de como as pessoas trocam, mudou muito a minha conexão com as relações entre educadores, e vivenciar isso na prática tem sido incrível. Então, assim, é um senso de pertencimento muito lindo de se viver, né, não, PH? É muito lindo mesmo. A gente é suspeito para falar dessas coisas, né? Vamos para o próximo. Bora engajar-se em um processo ativo de desenvolvimento pessoal. Galera, agora a gente está falando sobre desenvolvimento. Antes a gente falou de educação, de como era a visão de inovação em sala de aula. Agora, aqui a gente foca em desenvolvimento pessoal. Quando a gente inicia essa caminhada, a gente entra de fato, de cabeça, mergulhando em um novo mundo com uma nova realidade tecnológica. Então, isso é riquíssimo para o seu desenvolvimento. Você consegue olhar as práticas pedagógicas de um outro jeito, com uma outra perspectiva. É como se você colocasse lentes novas. E essas lentes fizessem você enxergar o mundo da sala de aula, o mundo educacional, de um outro jeito. Então, assim, é uma oportunidade incrível de desenvolvimento pessoal, galera. Aí você começa a ver as ferramentas, os recursos Google de outra perspectiva, não só os recursos Google, mas diversas outras plataformas que estão ali no seu dia a dia. E essa complementa a outra, né? Realização pessoal, apropriar-se do seu caminho profissional. Eu posso dizer assim que um ano assim que eu entrei nesse mundo de Google, de certificações Google, gente, aqui parece que a gente está entrando numa seita, assim, e está tentando convencer as pessoas a entrar nessa seita, né? Isso não. Não, imagina. Mentira. Não, mas galera, a ideia é basicamente isso, cara. O PH tá há um ano nesse processo. Eu tô há 2 anos nesse processo. Você pensa assim, caramba, o Rafael tá postando direto falando sobre tecnologia, o PH tá postando direto falando sobre tecnologia, mas isso muda muito o nosso olhar, muda muito como a gente se porta diante da educação. E principalmente muda o nosso pensamento sobre conhecimento. Por exemplo, quando eu comecei a criar e fazer os meus posts no Instagram, foi porque eu percebi que aquela visão, lembra da cultura de inovação, falando sobre colaborar e compartilhar com o outro? Foi nesse momento, eu entrei no caminho das certificações e pensei, cara, eu preciso compartilhar um pouquinho do que eu sei, um pouquinho do que eu estudei, e aí eu vou começar a falar sobre isso para as pessoas. Tenho certeza que o PH foi um caminho bem similar, né? A gente começou mais ou menos na mesma época, né? O nosso Instagram. O meu eu comecei, assim, a dar um boom nele, assim, vou começar a compartilhar as coisas que eu faço aqui na Secretaria de Educação para poder inspirar os outros professores. Foi mais ou menos meados de outubro de 2019. Exatamente. E assim, de lá para cá a gente vem vivendo uma mudança muito grande no nosso caminho profissional. Cotidianamente, o PH fala comigo, olha, aconteceu isso aqui profissionalmente, me chamaram para isso aqui, eu também compartilho com ele. Então, assim, são oportunidades incríveis que se abriram por conta dessas certificações, galera. E não porque caiu no nosso colo, né, gente? De Por causa fato. das certificações. Eu vou tirar a certificação Google e automaticamente vai acontecer isso. Não, a gente corre atrás também. E muito. Corre atrás, espera a resposta de certificação que não vem, né, PH? A gente estuda para certificação, é muita loucura, mas vale a pena. E A o gente vai. próximo, a gente volta a ser aluno, a gente está de volta ao ambiente de sala de aula. E eu não sei vocês, eu amo dar aula, galera, mas ser aluno é muito bom também. Aprender é muito bom, estar em contato com conhecimento que se conecta, que se comunica com a nossa realidade. É uma experiência incrível. E, assim, recomendo, de verdade. Volte a ser aluno e, se possível, volte a ser aluno aprendendo a usar melhor as ferramentas do Google. Você não vai se arrepender. Não, e é bom falar nesse tópico, porque eu tô com a turma assim, acho que já. Eu tava olhando ontem, já dei, desde 2017, acho que eu já ministrei uns 15 cursos aqui na prefeitura. E essa turma que eu tô atualmente, eu vejo assim que eles estão muito dispostos a aprender, eles sempre mandam alguma coisa que eles fizeram.
Teve uma professora que mandou uma apresentação de slides para mim, com a turma dela, assim, incentivando eles assim, a se candidatar a prefeito, o que eles iam poder fazer pela sala deles, pela turma deles. E eu achei aquilo ali incrível, dá vontade de pegar a professora e colocar ela no potinho, assim. Nossa, gente, quer dizer que o meu trabalho, de alguma forma, está motivando aquela professora, está motivando o professor. E essa troca, gente, ela é muito gratificante. E é isso mesmo que a gente quer, que é poder inspirar os outros professores, de alguma forma, poder fazer diferença na educação. Porque às vezes a gente espera que a nossa gestão, que o nosso patrão enxergue valor em você, mas isso tem que partir de você. É aquela coisa que o Rafael sempre fala e eu sempre replico. A gente falou isso algumas vezes. Às vezes tem um professor ali no meio da escola que ele se destaca mais do que os outros, ele quer fazer as coisas acontecerem, e tem aquele grupinho que fala ali, aquele ali fulano tá puxando o saco do diretor. Ele quer aparecer. Não é isso que a gente às vezes fala? Sim, sim. E assim, é muito legal tentar olhar esses professores como referência, e não como inimigos, e não como pessoas que querem dar mais trabalho. E eu acho que justamente é essa a ideia, galera. Quando a gente para de vilanizar o nosso colega de profissão, isso é muito importante, tá? A gente está vilanizando, a gente está criando um inimigo em alguém que é igual, alguém que está no mesmo barco, alguém que tem o mesmo objetivo. Então, por que não se aliar? Por que não tentar viver um pouquinho daquela experiência? E desde que eu tive pessoas se aliando a mim, eu tenho certeza que o PH também teve pessoas que se aproximaram dele, eu vejo esses profissionais crescendo e eu fico feliz com isso. Não porque eu faça com que eles cresçam, mas porque eu dei o primeiro passo de uma caminhada que é coletiva. E quando a gente perde esse senso de individualidade e começa a desenvolver o senso do coletivo, as coisas começam a caminhar de forma mais prática e de forma mais satisfatória. Bora pro próximo, PH. Faltam 4 ainda, gente. Tá acabando. A gente consegue se reenergizar, fazer uma coisa do zero, desconhecido, sabe? Começar e mergulhar ali e falar sobre esses novos caminhos, né? Sobre esses novos desafios que a gente encontra. Então, isso é uma oportunidade incrível de realmente entrar em contato com algo que é novo, que é diferente, tá? Sabe aquele momento onde a gente coloca o telefone na carga para dar aquela respirada e conseguir usar melhor? É basicamente isso. É você colocar a sua prática educacional na tomada para ganhar um pouquinho mais de energia. Show? Bora pro próximo. Quer falar alguma coisa, PH, nesse aí? É isso aí mesmo, assina embaixo. Então, agora que o próximo é teu, amigo. Vai lá. Repensar a sala de aulas e experiências de aprendizagem. Assim, tá meio visível que a gente teve que fazer isso na força. Acredito que depois de um certo tempo, depois que passou assim, eu vou usar esse tópico como o exemplo que a gente está vivendo. Depois que a gente já passou aquele boom ali de mergulhar de cara nas ferramentas digitais e de não ter aquela fluência ainda, a gente vê que os professores eles estão repensando essa sala de aula e essas experiências de aprendizagem. E até aquela pergunta que nunca cala, né? Como que vai ser a educação pós-pandemia? A gente não tem, às vezes, não tem como a gente responder isso de uma forma muito clara e objetiva. Mas, de alguma forma, essa sala de aula, essas experiências de aprendizagem não vai ser mais as mesmas. Show, isso aí, amigo. Pode falar. Ter uma certificação reconhecida internacionalmente. Gente, bem autoexplicativo. Você recebe um certificado que é reconhecido aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no México. Ele é reconhecido mundialmente. Você pode utilizar isso como sua bagagem profissional também. Não é não, PH? Exatamente. E assim, às vezes a gente tá ali no Twitter ou no Instagram, a gente reconhece um educador certificado ali de longe. Seja ele da China, do Japão, Sim. dos Estados Unidos, de alguma forma a gente se reconhece. A gente tá ali se identificando, né? Um ou outro. Cano. E por último, galera, fazer parte de uma tribo global de educadores inovadores. Então, é aquele senso de pertencimento, lembra que eu falei que o GG traz? A gente vai falar sobre ele um pouquinho mais à frente, mas de cara é isso. É saber que você não está sozinho, que tá todo mundo no mesmo barco, igual a imagem está representando, um segurando a mão do outro. Exatamente. Vamos lá para as certificações? Bora, partiu.
Então, a trilha das certificações, elas têm algumas características. Melhor, essa trilha tem algumas características. A gente começa como educador certificado nível 1, que é uma certificação básica, tá? Onde você mostra que você tem um conhecimento moderado, básico das ferramentas Google. Parte para a certificação de nível 2, que é uma certificação de nível avançado, onde você já mostra um domínio maior, uma segurança maior e como aplicar essas ferramentas de forma mais significativa durante as suas aulas. Show? Depois disso, a gente tem alguns desmembramentos. Lembrando, para educadores que querem apenas aplicar as ferramentas do Google em sala, o objetivo, o ideal, são as certificações de nível 1 e 2. Essas outras têm algumas diferenças, mas que a gente vai abordar agora. A azulzinha aí é a de instrutor certificado. Fala um pouquinho mais para a gente pegar. E lembrando que a gente desmembrou assim, porque para ter de instrutor certificado, essas duas são pré-requisito para qualquer uma das três que a gente vai mostrar aqui. E a de instrutor certificado é para o professor que já está no conhecimento mais avançado das ferramentas Google, ele ter condições de formar outros professores. Falando nisso, eu ainda não era trainer, mas uma coisa que aconteceu lá no final de 2019, ela teve um impacto muito positivo aqui em 2020. Final de 2019, a gente formou um grupo de professores de informática aqui no município, e os professores do nosso departamento de formação, que são formadores. E a gente não imaginava que a gente ia precisar de todo esse pessoal nesse ano para a gente fazer uma força-tarefa e formar todos os professores de ensino fundamental da rede municipal. Então, a gente dividiu uns 3.000 professores em algumas turmas de 30 professores. Foi uma força-tarefa assim, muito grande, e eu gostei bastante do resultado, porque, assim, nossa, foi uma coisa que meio que eu dei o pontapé inicial e todo mundo teve condições de poder fazer aquele trabalho da melhor forma possível. Então, assim, foi muito gratificante. E é muito bacana pegar quando a gente começa a aplicar essas certificações no nosso dia a dia, né? Quando a gente veste a camisa de educador nível 1, de educador nível 2, veste a camisa de instrutor. E é exatamente nesse ponto aqui da nossa carreira onde eu e o PH estamos. Hoje nós somos instrutores certificados pelo Google. Então, o instrutor, ele traz um viés um pouco mais profissional de formação. Então, o instrutor, ele não só domina as ferramentas, como ele está apto a falar sobre essas ferramentas aqui, como a gente está falando para vocês agora, ou então para um grupo específico de professores dentro de uma instituição de ensino, ou até mesmo de maneira autônoma. Ok? Atuando como consultor. Exatamente. Como eu atuo hoje, PH também está aí já iniciando essa trilha. Então, assim, abre portas profissionais, né? Vamos para a próxima, PH? A próxima. Essa aqui, ela acontece no Brasil a cada 2 anos, e ela, como a gente já falou, é pré-requisito ter essas duas. Primeiro, a gente tem que pensar, o Rafael me corrija se eu estiver errado, a gente tem que pensar num desafio na nossa comunidade, que impacta a nossa comunidade. Uma problemática. A partir daquela problemática, a gente vai desenvolver mais ou menos uma solução para ela. E aí a gente tem que gravar um vídeo de 60 segundos falando daquela problemática e como é essa problemática. Falei errado, Rafael? Não, é basicamente isso, pegar. Na verdade, eu acho até muito bacana essa separação de cores, porque ela explicita pra gente como o processo acontece. As duas certificações em amarelo, galera, elas são certificações por mérito. Você fez a prova, você conseguiu a pontuação necessária, pronto, você está aprovado e está certificado. É isso. Agora, essas outras três, elas passam por um processo de candidatura, ou seja, você precisa estudar, fazer uma certa, cumprir com uma série de requisitos, e aí você tem uma análise. As pessoas do escritório do Google for Education vão fazer a análise da sua candidatura, ver se você está apto ou não a possuir uma dessas três aí coloridas. As amarelas, como eu disse, elas são obtidas apenas pela realização da prova. Fez a prova, garantiu pontuação, recebeu o certificado. Essas coloridas,
instrutor, a de inovador e a de coach, elas têm um processo de candidatura. A gente vai falar sobre cada uma mais à frente, acho que nem vou dar muito spoiler mais. É importante saber que tem a de coach também, né, PH? A de 90, por que a gente não tem ela ainda? Porque, como é uma academia que passa pelo Brasil, ela acontece a cada 2 anos. E a última vez que ela aconteceu aqui no Brasil foi em 2019. E eu ainda não tinha nem a nível 2 para poder concorrer. E nem, assim, um desafio que eu poderia pensar numa solução na minha comunidade. Agora, a gente já fala que a gente está tentando essa aqui? Sim, vamos deixar para o final. Quando a gente chegar no momento do coach, a gente fala um pouquinho da nossa experiência nela. Vamos lá? Vamos Então, lá. a primeira é a de nível 1, de educador nível 1. Vou contar um pouquinho como foi minha história, a PH vai contar um pouquinho da dele e a gente vai trocando, tá? A minha empresa fez uma parceria com o Google for Education em 2018, no início do ano, e aí falaram, vamos buscar as certificações. Eles também têm parceria com uma das empresas parceiras, né, empresas que oferecem formações, e eu assisti todo o curso dessa empresa parceira, inclusive hoje atuo nessa empresa parceira também. Acompanhei o curso e falei, cara, quero tentar fazer a certificação de nível 1. Fui, separei 2 horas, tá? Eu pensava demais, eu separei 2 horas, estava entre uma aula e outra, fui para casa, fiz assim, mas a minha primeira dica é, se eu pudesse, eu teria separado mais tempo. Passei bem, mas sabe quando você faz as coisas no laço? Foi exatamente assim comigo. Como é que foi contigo, pegar? Olha, eu primeiro, assim, conheci a certificação através de um podcast, que todo mundo já sabe que é o Edu Idai. E, assim, eu comecei a estudar, eu falei, nossa, mas que coisa legal e tal. E, assim, gente, é o que eu sempre falo, estudem toda a certificação, vai com calma realizar a prova. Eu tive sorte, assim, de ter passado de primeira, porque ela é uma avaliação que, assim, não é que você não saiba, não conheça os aplicativos, mas ele vai testar a sua fluência digital. Você pode até consultar, mas o Google quer saber se você é fluente naquelas ferramentas, porque tem tanto a parte prática como a parte. Então, a gente colocou aí, o custo da certificação atualmente, ela está custando em torno de US$ 10, uma conversão indo para o real. Então, um valor, assim, não muito caro e nem muito barato. Ela possui 12 horas, o centro de estudos lá para você estudar, tem 3 unidades e 39 lições. Então, assim, estude com calma, faça a prova com bastante cautela, são 25 questões de múltipla escolha e 12 cenários para você aplicar a parte prática, e tem uma câmera ali, tem uma câmera no seu computador principalmente, então a câmera ali capturando seu rosto o tempo todo, não se aflige com isso. E a maioria das pessoas elas reprovam por questão de tempo, porque são 3 horas que você tem para fazer a prova. Então, assim, você não sabe responder aquela questão, pula ela para depois você voltar ali, para pelo menos você chegar na parte prática e saber aplicar elas de alguma forma. É isso, Rafa? É basicamente isso. Como eu disse, se eu pudesse, eu voltava lá no Rafael de 2019, de 2018, dava um pescotapa naquele cara e falava assim: Rafael, separa 1 hora a mais, precisa de 3 horas. Mas eu fiz em duas, como eu disse, corrido. O ideal é que de fato você faça nas 3 horas. As pessoas geralmente usam esse tempo, ou usam no máximo um pouquinho menos, como eu fiz. É legal você também separar uma parte do dia em que você esteja mais confortável. Então, não escolhe, por exemplo, o horário de almoço. Você vai precisar estar com as mãos disponíveis para poder realizar os cenários. Os cenários não são puxados, eles são bem tranquilos. Se eu pudesse dar uma dica de treinamento, eu diria para você ir para o Teacher Center do Google. A gente vai falar sobre ele lá no finalzinho, né, PH? Mas, de cara, já apresentando, é uma central de formação de professores criada pelo Google, com muito material bacana para você se estruturar, conhecer as ferramentas e aplicá-las. E tem lá um preparatório legal para você fazer a sua prova de certificação nível 1. Então, é um jeito de você conhecer e aplicar. Eu tive a minha, me arrependi, inclusive, pegar de não ter engatado a 1 e a 2 juntas. Eu fiz a 1, estacionei um tempinho, fiquei na preguiça.
mas depois eu emplaquei a segunda e eu acho que é uma forma muito bacana de se fazer também. Você sente que existe uma continuidade entre o nível 1 e o nível 2. Então, se eu pudesse dar outra dica, seria essa. Por favor, galera, tentem emplacar as duas, caminhar. Tem gente perguntando aqui no chat sobre recertificação. Vamos lá. Eles têm um prazo de validade, são 36 meses, não é pegar? 3 Isso, anos. tem a L1, L2 e a de coach. Exatamente. E a de trainer também tem um, né? Tem os critérios para a gente encontrar, né? Oi? A cada um ano a gente tem que recertificar de trainer. Exatamente, exatamente. Vamos focar então no nível 1. Nível 1 você precisa fazer a recertificação a cada 3 anos. Por quê? Não é porque o Google acha que você esqueceu das coisas, mas porque as ferramentas passam por atualização constante. Então é importante. Por exemplo, eu não consigo nem comparar o Google Sala de Aula de 2018, quando eu tirei meu nível 1, e o Google Sala de Aula hoje. Então, com certeza, existem muitas coisas para eu aprender e para eu continuar atualizado. É uma prova no mesmo esquema, com o mesmo valor, tá? Você vai fazer a mesma prova que os educadores que estão tentando se certificar pela primeira vez vão fazer, ok? Bom, para a próxima, PH? Nível 2. Então, o nível 2, minha história com o nível 2, galera. Nível 2, eu olhei a ementa, né? Tudo que seria trabalhado nessa avaliação, e eu pensei, é moleza. Assim, não é uma avaliação puxada, não é uma prova difícil. Mas é importante que você domine algumas ferramentas com mais propriedade. Então, ferramentas que nós vimos de forma básica no nível 1 ficam um pouquinho mais extensas e complexas aqui, como, por exemplo, formulários, planilhas. Só de falar, cada pelo do meu braço já arrepia, porque eu tinha aversão a planilhas. Foi, inclusive, meu calcanhar de Aquiles durante a prova. Não tenho vergonha de admitir. Assim como ferramentas que hoje eu não utilizo tanto, como, por exemplo, o Google Acadêmico, o Google My Maps, o Google Earth, que eu não uso tanto em sala de aula, mas eu já vi gente aí falando que usa para dar aula de história, cria tour virtual. Então, assim, para você ver como essas realidades são diferentes. Planilha não era a minha praia. Então, eu tinha dificuldade, precisei estudar mais, consegui estudar mais, e passei de primeira também. Dessa vez eu separei as 3 horas e olha, eu usei as 3 horas. Alguém mandou aqui no chat falando que terminou a prova em 2h59. Então, esse era eu na prova de nível 2. Terminei quase que no laço também. Como é que foi a tua experiência, PH? A experiência, eu sempre repito essa história, porque não é vergonha em falar. Você, assim, naquela, nossa, eu conheço as ferramentas, eu tenho influência. Vou fazer de nível 2 sem precisar estudar direito. Reprovei a primeira vez. Estudei, tá, vou tentar fazer. Ansiedade atrapalhou. Reprovei a segunda vez. E quando você reprova, é bom a gente falar isso, a primeira vez que você reprova, você tem, além de você ter que pagar de novo, você tem 15 dias para fazer a prova pela segunda vez. Quando você reprova a segunda vez, que foi meu caso também, você tem só 60 dias para fazer pela terceira vez. E eu fui passando a terceira vez. Eu tive que esperar o quê? 2 meses depois da minha segunda reprovação para poder fazer ela de novo. Dessa vez eu estudei tudo, estudei umas 2 ou 3 vezes o Teacher Center lá de nível 2. Fiz com calma, com paciência, com tranquilidade. Então, assim, se você é profissional de TI, deixa essa visão sua que você tem de lado e abre a cabeça, porque se reprovar na prova, porque você acha que sabe tudo de Gmail, então, assim, a gente não sabe de tudo. E o mais, E e o mais depois, bacana pegar, não, vai, terminei que depois eu falo. depois que, se você reprovar na terceira vez, você só tem 1 ano para fazer de novo. Pode falar, Rafa. O mais bacana é que em momento nenhum a reprovação ela reflete conhecimento ou domínio das ferramentas. Ela reflete muito preparo, ela reflete muito consciência de avaliação. Sabe aquele hábito de aluno? Eu brinco falando que aluno é uma raça triste, mas é gostosa de lidar. Mas sabe aquele pensamento de aluno quando olha para um conteúdo e fala assim: isso aqui não vai cair na prova, eles não vão perguntar isso. E perguntam. É exatamente isso. Então, cada ferramenta que está lá no escopo, vale a pena você olhar, você pensar.
Outra coisa bacana é realmente evidenciar isso. O PH está aí falando que ele reprovou 2 vezes. Eu não reprovei, mas hoje o PH é minha referência em muitas ferramentas que eu não uso tanto. Então, quantas vezes eu já precisei correr lá PH? Me ajuda com isso aqui? Eu não sei achar isso aqui a mais. Isso aqui se atualizou e eu perdi. Então, é realmente uma questão de preparo para a prova, tá? Não é só, eu sei usar, vou chegar e vou fazer. Quais são as dicas que eu tenho? Não sei se vão valer para todo mundo. Foram úteis para mim, PH vai compartilhar as dele. Para nível 2, galera, primeiro, estude bastante a aplicação dessas ferramentas em sala de aula. A parte teórica do nível 2 é mais puxadinha, ela fala sobre metodologias ativas de ensino, vai falar sobre cenários e formatos diferentes de sala de aula. Então, assim, tudo que está lá no Teacher Center, se não me engano, é a primeira parte do conteúdo no nível 2 do Teacher Center. Então, você consegue já ver, fala sobre ensino híbrido, sala de aula invertida, tudo isso que a gente está vivendo hoje. Então, cai lá, corra atrás disso, dê uma olhada, pega aquela ferramenta da ementa com a qual você tem mais dificuldade e mergulha nela. Se o seu calcanhar de Aquiles seu calcanhar de Aquiles são as planilhas, estude planilhas. Eu estava fazendo videoaulas com pessoas do mundo inteiro sobre planilhas para poder entender e viver o que eu queria e ter a experiência e conhecimento que eu precisava adquirir. Formulários, foque em formulários, mas não deixe nenhuma ferramenta de lado. Não pense assim, isso aqui não vai aparecer, que aparece. Desde o documentos, que talvez seja o mais popular, até o My Maps, até o blog, o Blogger, enfim, todas elas são cobradas e têm o seu espaço. Oi, PH? O grupo do Google costuma cair também. Exatamente, grupo do Google, Blogger, o My Maps, que geralmente são aquelas que ficam para escanteio, assim, sabe? O Google Livros, essas ferramentas que a gente acha que são menos importantes, elas aparecem. Afinal, o nível 2 é um nível para professores que têm experiência, que já têm um conhecimento avançado dessas ferramentas. E aí eu vi uma galera aqui perguntando sobre dicas, né? Dicas de canais, de material. Então, primeiro, galera, sigam os GGs. Isso que a gente está fazendo aqui é uma das ações que o Brasil inteiro oferece sobre certificação. A gente hoje está focando em um apanhado geral sobre elas, em trazer informação, mas existem momentos de cada um dos GGs falando sobre cada uma das ferramentas. Então você consegue ter um acervo e um repertório bacana de conteúdo para você utilizar e replicar como preferir. Outra ideia bacana esteja acompanhando a galera que vive educação. Acompanhe o PH, o trabalho do PH, acompanhe o meu trabalho. Somos pessoas que falam sobre isso. Cursos de preparo. Você consegue fazer o curso no Teacher Center. Tá? Existem algumas empresas que fazem cursos para professores, mas geralmente essas empresas atuam acopladas às instituições de ensino, então elas fazem parcerias. Se a sua não tem, então você pode procurar uma por conta própria. Nós temos o Amplifica, que tem hoje, que está aí hoje oferecendo um bootcamp para a formação de professores. Você consegue encontrar playlists no YouTube sobre essas ferramentas. Então, hoje eu quero falar sobre Google Documentos. Você sabe que Google Documentos está lá na lista de conteúdos. Então, joga no YouTube, Google Documentos. Como é que eu posso utilizar isso na prática? Assista os vídeos, acompanhe, porque é um material muito amplo e é muito perigoso eu falar assim, acompanhe este canal ou isso aqui, assista a esses vídeos. Por quê? São ferramentas que estão se atualizando. Então, não existe um conteúdo 100% em dia com tudo. Então, é sempre bacana você fazendo essa curadoria pessoal e compartilhando com o que você vive. Fala aí, PH. Não, e falando em ferramentas, eu tô vendo aqui você falando, tô lembrando da minha nível 2, né? Não só a ferramenta em si, mas às vezes um recurso, uma funcionalidade mínima que tem ali naquela ferramenta que você não conhecia. Eu vou falar de uma que eu não conhecia, mas eu uso ela bastante, que é o Modelos no Gmail.
que ele vem desativado por padrão, e eu vi isso na certificação quando eu reprovei a primeira vez. Eu falei, gente, mas o que é isso? Eu nunca vi isso na minha vida. Eu fui procurar no Google como que funcionava isso. Eu vi, habilita lá nas configurações, na aba de avançado, e você usa para não ter que repetir sempre o mesmo texto que você costuma redigir ou copiar e colar para mandar para as pessoas do mesmo grupo ou da mesma função ali que estão pedindo alguma informação, alguma solicitação. Então, assim, se você viu alguma coisa lá no Teacher Center, vai lá e aplica na prática para você ter uma noção de como funciona, para você não passar vergonha na hora da prova e reprovar. Isso. Então, galera, assim, sobre o nível 2 é basicamente isso. Ela é um pouquinho mais cara. Ela está custando hoje US$ 25. Ela tem 9 unidades, 30 lições. Você fazendo o curso pelo Teacher Center leva por volta de 10 horas. Então, assim, separa um tempinho, estuda um pouquinho cotidianamente. Quando você estiver se sentindo seguro ou segura, você pode partir para o abraço e fazer a prova. A Vamos para o próxima. próximo, pegar? Vai. Diga aí, amigo, diga aí. Quando a gente faz a inscrição dessa prova lá na plataforma do Google, que é o Web Assessor, ele te fornece, por e-mail que você cadastrou, um e-mail e uma senha específica para você poder fazer a prova. Então, vai ali uma série de instruções, você vai ter liberação de acesso para poder fazer a prova em até 24 horas, é um login único, e você, desde que você recebe esse login, essa senha, você tem 7 dias para realização da prova. E o resultado, pessoal, está demorando um pouquinho a sair. Não está saindo mais na hora, assim, para algumas pessoas, como era antigamente. Às vezes demora a sair, assim, 24 horas, ou às vezes sai de imediato. Assim, não dá para saber. É porque o Google está transferindo algumas funcionalidades, algumas plataformas, está fazendo alguns testes. E aí vai demorar mesmo um pouco para quem for tentar nesse momento. Exatamente isso aí, amigo. O próximo é o de instrutor certificado, né? Se tivesse um pinzinho, seria o local onde eu e o PH estamos. A gente está chegando no outro já, mas a gente está nesse momento aqui da nossa formação. E o que você precisa saber, galera? Primeiro, nem todo professor vai ter interesse em se tornar um instrutor certificado. Ponto. Vamos alinhar isso. Não é porque seja uma experiência ruim, mas é porque ela abre portões e horizontes profissionais. Então, quer atuar com formação docente, quer estar ali acompanhando os processos de sala de aula, vale muito a pena partir. Agora, se você quer fazer um uso avançado, quer usar as ferramentas da melhor forma, o nível 2 já é o ideal para você. Você já pode ficar ali confortavelmente, tá? O trainer, ele atua representando essas ferramentas do Google para instituições e para educadores. Então, a gente consegue ajudar professores a mudar e fazer com que a aprendizagem aconteça de uma forma diferente. Para fazer essa certificação, você precisa ter o nível 1 e o nível 2. Você precisa fazer obrigatoriamente. Isso é importante, galera. Na certificação de nível 1 e 2, você não precisa necessariamente fazer o curso do Teacher Center. Tanto que o PH aqui compartilhou a experiência dele. Ele partiu para a prova de nível 2 sem fazer. Não deu muito certo, mas você tem essa opção de não fazer o curso no Teacher Center. Agora, para instrutor certificado, você precisa fazer o curso no Teacher Center. E digo mais, sem o curso no Teacher Center é muito, muito difícil a aprovação. Seria muito difícil. Por quê? Porque ele traz uma visão diferente dos outros cursos. Ele não está focado nas ferramentas. Ele está focado no desempenho, na implantação dessas ferramentas em sala de aula. Como é que uma escola procura e começa a usar o Google for Education? O que embasa o uso do Google for Education quando o assunto é segurança de dados? Quando o assunto é colaboração entre alunos, famílias, professores, equipe acadêmica, gestores, tudo isso é trabalhado dentro desse curso de instrutores. Então, assim, é muito bacana. Foi o que eu mais tirei proveito entre os três, né? O de nível 1 e nível 2 eu fiz meio que por obrigação o curso, admito. Agora, o de instrutores vai ser aprendizagem para a vida. Ele tem 30 horas de duração, então separe um tempinho bacana. Você faz uma avaliação, que é uma prova, tá?
essa prova ela tem apenas questões de múltipla escolha, o que, enfim, envolve arrastar, jogar, clicar na opção correta. Você não digita ou escreve nada. Ela é totalmente baseada no curso de instrutores, tá? E você também precisa fazer o registro de evidências. Fala aí um pouquinho, pegar sobre o registro para eu beber uma água. Falei demais, empolguei. Beber água. Então, pessoal, esse registro de evidência é o seguinte. Não é, as pessoas acham, a maioria das pessoas acham que assim como a nível 1 e a nível 2, é só você pagar ali os US$ 15 e realizar a prova. Não. A prova não vai te tornar automaticamente um trainer. Ela é uma prova de avaliação das habilidades de trainer. E você, além de você fazer a prova, você tem que comprovar para o Google que você promoveu no mínimo 5 sessões de treinamento com professores, você coletou feedback desses professores, e você já começa o registro de evidências. Então, a gente já começa a coletar dados a partir disso. Exatamente. E por último, a gente tem o vídeo de inscrição. Esse vídeo é o que mostra o seu rosto para o Google. É o que traz você à tona, o que representa você. Eu tenho acompanhado alguns professores nesse processo e é realmente isso que é bacana de orientar, galera. Quando você vai fazer esse vídeo de inscrição, ele tem que ter 3 minutos. 1 minuto dedicado à sua apresentação pessoal e 2 dedicados a um treinamento. Sabe esses tutoriais que a gente tem produzido aos montes? Então, um tutorial sobre uma funcionalidade de uma ferramenta. Lembrando, não é sobre a ferramenta completa, não é uma videoaula. É um tutorial de no máximo 2 minutos. Tá? Quando você fala aí, pegar. Rápido o tutorial. Uma coisa Exatamente. seja rápido e objetiva, você não enrola ali, isso aqui é o Google Sala de Aula, isso serve para isso, assado. Não, isso aqui é o Google Sala de Aula, tem que ser bem mais objetivo possível. E ter condições a pessoa que está assistindo ali entender de alguma forma também. Exatamente. E a ideia principal do primeiro minuto, do minuto inicial do vídeo, é você se apresentar. Mas se apresentar como? Você fala, primeiro, quem é você como pessoa, quem é você como educador, qual é a sua visão e como a sua visão se alinha com os conceitos e princípios do Google, que é compartilhar informação com o maior número de pessoas possível. Então, essa é a ideia. Como você se vê como um Googly, uma pessoa que tem características do Google? Em que ponto você é único? O que faz de você um educador diferente? Por que vale a pena o Google oficializar que você está apto a representá-lo dando treinamentos? Então, assim, são esses os preceitos que embasam a seleção do momento do vídeo. Então, assim, é muito bacana ter isso em mente. Como eu já disse, e o PH também, a certificação de instrutor, ela é uma que tem algumas questões a mais, ela tem um processo um pouquinho mais demorado. Comigo, eu fiz tudo. Curso de instrutores, avaliação de habilidades em uma semana. Muito animado. Quando eu vi a parte do registro de evidências e do vídeo de inscrição, eu travei. Eu só fui submeter a minha candidatura depois de um mês. E eu fiz isso porque eu vi que alguém no meu perfil tinha conseguido. Eu falei, caramba, eu também tenho que voltar e fazer isso até o final, né? Aí parei na mesma noite, juntei todas as evidências, fiz o vídeo, editei o vídeo e mandei a minha inscrição. Então, assim, foi um processo que, se eu não tivesse sido empurrado por um colega, não teria acontecido. Como é que foi o teu processo, PH? A minha de trainer já era um objetivo. Então, ao mesmo tempo que eu aplicava as formações, já estava coletando as evidências. Então, isso me ajudou bastante. E quando eu fui aplicar, foi assim, no carnaval desse ano. Eu já fiz ali tudo de uma vez, eu vi que todo mês tem um ciclo que se encerra para você submeter essa prova, e o meu foi mais ou menos dia 26 de fevereiro. E como era o último ciclo daquele mês, eu já recebi o resultado em 10 dias depois. Eu nem acreditei a hora que eu vi. Chegou um e-mail em inglês ali para a gente, falando, dando as boas-vindas de fazer parte do processo de trainer, do programa de trainer, e aí eu fiquei assim, estático, olhando aquilo, e falei, nossa, deu certo. É muito bacana, né, receber essa gratificação, esse e-mail com as boas-vindas, com as boas notícias aí. Vamos pro próximo, PH?
Innovator certificado. Pode falar dessa. Então, para ser um inovador certificado, galera, você precisa primeiro ter um problema para resolver. Como assim? Não é um problema simples. Ah, como é que eu posso ensinar matemática de jeito criativo? Não. A ideia é exatamente essa, galera. Pensar em um problema que seja de fato desafiador e não ter uma solução inicial para o problema. Você não precisa pensar assim, ah, eu quero criar um site e já vou ter essa solução para um problema que vai ser como informar melhor os meus alunos. Não. Pensa no problema, foca nele. Reconheça a importância da solução desse problema. Seja ele uma cratera no ensino, um buraco daqueles que a gente percebe, sabe, na formação, uma área de maior atenção, de maior necessidade. Com esse problema em mãos, você consegue submeter a sua candidatura. Essa é a certificação mais inusitada de todas, porque você não prepara tudo. Você entra nela só com um problema e com um vídeo. Esse vídeo você tem que falar de você e apresentar qual o problema que você quer solucionar. Depois que você mandou o vídeo com esse problema, você passa por uma seleção. Essa seleção é a seleção dos professores que vão participar da Academia de Inovação. O que é a Academia de Inovação? É um encontro presencial, nesse caso, nesse ano está acontecendo digitalmente, virtualmente, mas é um encontro presencial de 2 dias, nos quais você mergulha com uma equipe de professores para poder achar uma solução inovadora para o problema que você trouxe. Então você entra na certificação com uma problemática e sai dela com uma solução. E aí começa o processo. Durante 1 ano após a sua academia de inovação, você precisa colocar aquela solução em prática. E aí você pensa, ah, meu Deus, e se a solução for mudar o mundo da educação? Não. Geralmente as soluções apresentadas são bem replicáveis. São coisas que você consegue fazer no seu dia a dia. Esse é um dos objetivos da academia. É fazer com que tudo seja tangível e possível de ser colocado em prática. Ok? Mais alguma coisa aí, PH? Ué, a gente só espera estar nessa academia em 2021 e quem Exatamente. Quero muito colegas chegar aí. lá também. Quero muito chegar lá. Assim, esse ano a gente teve a academia mundial, né? A primeira academia mundial, internacional, desculpa. E essa academia foi ofertada tanto em inglês quanto em espanhol. PH estava numa questão de tempo, eu estava numa questão de tempo. Nós conversamos, chegamos a pensar algumas coisas, mas falamos, vamos parar um pouquinho? Vamos deixar para depois? Vamos fazer quando as coisas estiverem mais calmas? Foi logo no processo em que eu estava entrando numa nova empresa, PH estava mudando vida profissional também, então assim, foi loucura. E a gente decidiu esperar um pouco, mas sim, é um objetivo. Então, corra junto com a gente, vamos lá nessa. Quem sabe a gente se encontra lá na próxima, né? Não, PH? Vai ser muito legal ter gente daqui também, sabe, nesse nosso momento de conversa junto. E vamos para a última, PH. Esse aqui é gatilho, hein? Esse aqui é o nosso calcanhar de Aquiles no momento. Por quê? É uma certificação nova, que eu vou deixar o meu amigo PH falar, que ele tem uma paixão muito grande por essa prática. Fala aí, PH. Essa certificação, gente, ela surgiu agora em julho. O Google acabou de lançar ela. E ela é a única certificação que está toda em inglês. Eu estudei ela por conta própria, assim, usando o Google Tradutor, porque, assim, embora eu tenha o inglês instrumental, não sou fluente, então, por mais que traduza, tem muitas palavras que não faz sentido no nosso idioma, e ela foca no desenvolvimento profissional e pessoal de um professor. Então, ela fornece um modelo de 5 etapas que você vai aplicar de 1 para 1. Então, diferente do trainer que você aplica com um grupo de professores, você vai acompanhar um professor, um professor de forma individual, durante, ele se propõe a 8 semanas. São 8 ou são 10? São 10 São 8 semanas. semanas, são 8, no mínimo 8. Sim, são 8. E você acompanha aquele professor. E eu falei, Rafael, eu vou fazer essa prova. Ah, eu não vejo aplicabilidade, não sei o quê. E acabei que eu motivei o Rafael a fazer junto comigo. E são Então, experiências que nós já temos de trabalho 1 para 1, né? A gente já trabalha assim nas nossas instituições. Eu já dou formações individuais, o PH também já dá formações individuais. Então, assim, eu só realmente estava desmotivado, conversamos,
esse cara tem o poder mágico de me animar para algumas coisas. Eu falei, cara, vamos fazer junto. Fizemos o curso quase que simultaneamente, conversamos, fizemos a nossa aplicação, mas é aí que entra o momento delicado. Essa certificação, como eu disse, ela ainda é toda em inglês, tá? E isso representa algumas problemáticas. Primeiro, o curso está em inglês também. PH fez com a ajuda do Google Tradutor, que é uma mão na roda, entendeu? Foi muito tranquilo, não foi, PH? Fala aí da tua experiência com o Google Tradutor. Tranquilo. E assim, é bom lembrar que a gente começou a estudar no final de julho e a gente só foi aplicar realmente, de fato, mandar as evidências para o Google no final de agosto, né? Quem será que fica enrolando para terminar o curso, né? Quem foi? Qual dos dois enrolou para terminar esse curso? Quem vocês acham que foi que enrolou para terminar o curso, hein, gente? Eu não vou falar quem fui, gente. Não vou falar quem fui. Mas, enfim, terminamos. Foi um curso muito bacana, um curso com muita novidade. Obviamente, como as outras, você precisa ter nível 1 e nível 2. O curso em 10 horas de duração. Você faz uma avaliação gratuita, tá? Então, é uma avaliação que não tem o caráter das outras. Você não precisa ficar, meu Deus, eu vou pagar, vou reprovar. Não. Uma avaliação simples. Pode pegar? Ela é de graça, por incrível que pareça. É de graça, você pode refazer quantas vezes quiser. Então, tirei nota baixa, quero fazer de novo. Começa a fazer na mesma hora. Você também precisa fazer um registro de evidências. Esse aqui é bem mais específico que o de trainer. Então, existe uma gama de evidências já prontas que você precisa submeter. É mais exigente, é mais rigoroso. Outra coisa que você também precisa fazer é um vídeo de inscrição. E aí que entra esse nosso momento. Existem poucos coaches no mundo hoje, né? Se eu não me engano, me corrija aí, PH, mas não tem nenhum coach no Brasil, nem na Ainda América Latina. não. Estamos Espero no processo para sermos os 2 primeiros. PH, talvez, se for por ordem de submissão, PH vai ser certificado primeiro, que o dele foi no dia 24 de agosto. Eu talvez seja o segundo, porque a minha foi submetida no dia 27 de agosto. Então a gente está torcendo nesse processo. Mas existem algumas questões. Primeiro, a aplicação precisa ser toda em inglês, tá? Conversamos sobre isso já, eu e o PH, a gente tem as nossas ideias, as nossas estratégias aí, de tentar fazer com que o Google for Education Internacional se sensibilize com o cenário educacional brasileiro, né? Falei, PH, se vende como um professor realmente inovador, para eles verem que é importante ter chorei. essa certificação no Brasil. Não sei se chorou, porque eu não vi o vídeo ainda, mas tenho minhas dúvidas. Acho que chorou. Eu fiz a minha submissão em inglês, né, por já falar o idioma, por já dominar, mas eu também não tenho certeza de aprovação, porque eu não sei se se o Google tem interesse em certificar professores brasileiros. Então, assim, existe toda uma questão de pontos muito delicados que nós ainda não sabemos, por ser uma certificação muito nova. Então, galera, primeira dica, torçam. Certificação do PH saindo, minha certificação saindo, a gente compartilha experiência, a gente fala o que a gente fez e tudo mais. Caso a certificação não role, a gente começa a refazer. Porque quando a gente conseguir a certificação, a gente se sente seguro para falar as dicas, para falar o que eu fiz, o que ele fez, o que funcionou, o que não funcionou. Não adianta agora a gente começar a falar e acabar depois não passando. Nem vai acontecer, PH, tá vindo. Tá Já, vindo. já era pra ter vindo, né? A resposta acontece em um mês, né? A do PH já completou um mês na semana passada, não teve resposta ainda. A minha completou um mês no final de semana, não teve resposta ainda. O PH já mandou o e-mail dele lá pro Google, muito carinhoso, todo escrito em caps lock. Cadê o meu certificado? Eu vou mandar o meu. Mentira, vou mandar o meu entre hoje e amanhã. Mas enfim, é para vocês verem também que as mesmas dificuldades que vocês passam, a gente está passando agora no início de uma outra certificação. Então, eu vi uma galera aqui comentando sobre um grupo de estudos. É uma ideia incrível, não é, PH? Então, assim, minha primeira dica, galera, entrem nas redes sociais do GGs, entrem nos grupos do GGs. Hoje eu estou aqui
Estamos eu e Paula aqui, que é minha companheira, representando o GG Caxias também. A gente vai até falar uma novidade sobre isso mais para o final, sobre esse meio de troca. Então, daqui a pouquinho a gente fala sobre essa outra novidade. Pegar também tem outra novidade para falar. Mas existem meios de você se conectar com outros professores. Vamos esquecer agora o limite geográfico, sabe? O limite territorial. Ah, eu não sou do Rio de Janeiro, Rafael. Posso entrar no grupo do teu GG? Entra, participa lá. A gente troca ideia, a gente conversa. E lá dentro vocês conseguem fazer contatos para essa formação, de repente, de um grupo de estudos ou de uma equipe de preparo, tá? Já tem gente falando assim, mas vocês não podem ajudar nesse preparo? Não, a gente pode. Tem uma ideia muito boa aí vindo futuramente, a gente já conversou sobre isso, né, PH? Para tentar ajudar mais gente a conseguir a certificação. Então, tem novidade vindo. Assim que a gente conseguir estruturar tudo, a gente compartilha, a gente troca ideia. Mas por hora, acompanhe o GG Brasil. Por lá vocês ficam por dentro de tudo, tá? Fala aí, PH, um pouquinho. Sobre? Agora eu acho que ia fechar, né, amigo? A gente já passa pro próximo, né? Tá. Esse aqui, pessoal, é o link do Teacher Center, onde vocês vão entrar para olhar como que funciona. Deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês poderem ver. Opa, dando spoiler aqui. Ó, vou só mostrar para vocês. É super fácil de vocês. A gente vai deixar esse material com vocês, ao que vocês preencheram o formulário para vocês receberem o certificado. A gente vai mandar esse material junto que a gente preparou. E esse aqui é o Teacher Center do Google, onde toda a magia acontece da certificação. Então você entra aqui para saber como que estuda para nível 1. Deixa eu só entrar aqui para vocês verem assim bem rapidinho. Tenha paciência com a plataforma, que ela demora um pouquinho a entrar. Então ele fala ali para você. Tem a parte do treinamento aqui, a gente foi errado. Vou mudar esse link aqui depois. Na verdade, a parte do treinamento já foi direto na certificação, ó. A parte do treinamento, ó. É o treinamento básico, que a gente falou, que é o nível 1. O treinamento avançado, que é o nível 2. E aqui o treinamento, que é o curso de instrutores. Então, assim, bastante intuitivo. Eu vou até atualizar o link aqui, em tempo real, que a gente corrige aqui ao vivo. Você quer acrescentar alguma coisa aí enquanto eu corrijo, Rafa? Então, galera, eu acho que esse é o começo. Muita gente me pergunta assim, Rafael, e curso de preparação, e curso de treinamento? É porque a gente tem essa cultura já de ter um curso com material completo, mas vale muito a pena você começar pelo Teacher Center. Ali você se alinha com a visão que o Google tem de educação, com a proposta, com a ideia. Então, é um jeito muito eficaz de você mergulhar nesse mundo. Depois disso, você começa a criar suas conexões, falar com pessoas, fazer um curso ou então assistir vídeos de um outro profissional. Acho que o primeiro passo é acompanhar o Teacher Center. Não pegar? Exatamente. Não só o Teacher Center, mas procura no YouTube algum conteúdo. Exatamente. Quem já fez alguma coisa ali para poder ajudar? Quer ir para as partes das perguntas, Rafael, antes de eu anunciar a novidade? Eu já posso anunciar a novidade para Olha ele. só, você abre aí o Mentimeter ou Mentimeter, que eu vou olhar as minhas perguntas aqui no Instagram, pode ser? Então, Pode? vê aí uma que não foi respondida ainda, PH, que Enquanto eu acho que olho, já falou um monte. eu vi ali que perguntaram sobre o GG, como que faz para fazer parte. Eu mandei aí no chat, vocês procuram o GG Brasil também, o ggbrasil.com.br, para vocês acessarem o site do GG Brasil, que lá tem um formulário que vocês podem se preencher para mostrar o interesse de vocês como líderes. E aí vocês vão ser nomeados, vocês vão receber toda a orientação, a gente vai fazer um processo de mentoria, porque além de sermos líderes do grupo de educadores Google da nossa cidade, nós também somos mentores de EG Global. Então, a gente faz todo esse processo de acolhimento dos novos líderes que estão chegando, a gente orienta, a gente faz toda essa acolhida de forma E é, muito carinhosa. é muito bacana pegar o que você sinalizou, porque é aquilo, galera. Antes de você pensar em abrir um GG, olha no mapa do GG Brasil para ver se já existe um GG na sua cidade. Existindo, entre em contato. Todo GG do Brasil tem rede social, tem um grupo do Google, tem um Instagram, um Facebook, uma página no Twitter. Tem um lugar onde você pode se comunicar. Entra lá, pergunta pra galera como é que você pode fazer para ajudar, para fazer parte. Se não tiver,
Entre em contato comigo e com o PH, manda uma mensagem pra gente. A gente até consegue mesmo te orientar, te ajudar, te dar algumas ideias. Falar, olha, não tem um GG na tua cidade, então vamos pensar em abrir. A gente fala sobre como funciona um GG para você mais uma vez. É muito legal você já entrar com esse pensamento e aí sim você já parte para a criação do teu. E é óbvio, no processo de início, né, nos seus primeiros meses aí no GG, a gente vai estar junto acompanhando na mentoria. Isso. E lembrando que o GG, pessoal, é um trabalho de educação voluntária. A gente não recebe nada por isso. Falando em mentor global, a gente tem companhia ilustre aqui, PH. O Eduardo está aqui com a gente, não podia ficar de fora. Nosso Gente, amigo, também mentor global GG. Então, assim, mais uma pessoa que é referência nata em GG. Que esse cara manja de umas paradas, assim, surreais. Faz uma arte como ninguém, entendeu? Entende a proposta do GG como ninguém. Então, assim, vale a pena. Cola na galera que realmente já vive isso. Tira as dúvidas e conta com a gente aí porque vocês precisarem. Mas vamos focar nas dúvidas aqui, PH. Vamos vamos. lá, já achou alguma maneira? Ah, acabei de entrando e não sei se responder a minha pergunta. As atualizações entram na prova de certificação? É uma pergunta assim, bastante peculiar. Vai, As fala aí. atualizações do Google costumam não entrar. Eu acho que eu vou até melhorar a tua resposta, pegar, se você me permitir. Eu acho que elas levam um tempo até de fato serem consideradas como conteúdo de prova. Por quê? A prova do Google não é atualizada na mesma frequência que as ferramentas são atualizadas. Então pode ser que a prova seja atualizada semestralmente ou anualmente. E dentro desse intervalo de tempo, muita coisa já mudou. O que eu garanto é, se é uma mudança muito grande, eu diria até uma daquelas mudanças que reformulam o cenário de uma ferramenta, essa mudança vai aparecer. Agora, essas mudanças menores, como por exemplo, a possibilidade de compartilhar, de chamar alguém para a sala de aula com um link, isso ainda não está lá, com certeza. Entendeu? Vamos ver outra. PH e Rafael. Quantas horas por dia, por semana, vocês têm para estudar e praticar as ferramentas do Google Education para ter sucesso nas certificações? Olha que dá. Então, fala você primeiro, porque eu vou deixar o exemplo positivo na frente, amigo. Depois eu falo de mim. Entendeu? Porque eu sei que eu não sou um exemplo positivo. Tô brincando aqui na hora que dá, gente, mas assim, é o que eu sempre falo, tira 15 minutos do seu dia, nem que seja assim, 2 vezes na semana, e entra ali no site para você estudar. As lições se auto-salvam sozinhas, você para no ponto exatamente onde você parou. Então, assim, o nível 1 são 10 horas. Tira ali algumas horas por dia. Vou estudar durante 10 dias. Tira 1 hora por dia, então, e estuda. Não precisa ter pressa de poder fazer a prova. A de coaching a gente demorou 1 mês para poder fazer ela. E assim, eu sou um exemplo muito negativo dessa organização. Eu sou uma pessoa muito agitada, isso se reflete na minha vida e faz com que eu tenha os meus sprints de conhecimento. Então, quando eu estou muito animado com uma coisa, eu paro e faço num dia. Foi assim com o meu nível 1, onde eu parei e fiz o curso de 10 horas em um dia. Sabe? Eu fiz e fiquei sentado ali porque eu estava muito envolvido. Então, eu tenho esses meus momentos. Seria muito melhor se eu conseguisse separar um tempo. Mas eu aproveito o momento que eu tô animado. Se funciona para você, faça desse jeito. Show. Vamos para a próxima, PH. Vê se tem mais alguma aí que não foi Vamos ver se olhada. dá pra gente responder todas aqui, porque tem muito. Lembrando que, galera, daqui a pouquinho vai ter um momento especial nos nossos GGs para você tirar dúvida. Então, assim, se não foi respondida hoje, guarda, manda lá no inbox do GG, a gente consegue te ajudar um pouquinho também, tá? Achou alguma outra aí, PH? Porque no meu Instagram, basicamente, são as que eu já falei. Ó, já pediram aqui no meu Instagram. Oi, PH? Pontos de aprovação. Pontos. A pontuação mínima, Isso, 85, né? 80%. No mínimo. 80%, 80%, exatamente. Me perguntaram aqui, PH, modelos de evidências para trainer. O que o Google considera como evidências? A sua apresentação de slides que você usou durante o treinamento,
Pode ser uma gravação do treinamento, caso ele tenha sido um treinamento online. Você pode utilizar o formulário de saída, que é um parecido com o que a gente vai compartilhar daqui a pouquinho, que é a opinião que as pessoas tiveram durante o encontro, o que elas acharam. Então, assim, tudo isso serve como evidência, tudo isso pode ser bacana de você compartilhar e de você guardar. É aquilo, produzir um treinamento, treinou pessoas, guarda o que você puder de evidências, como se você estivesse criando o seu castelinho de memórias, entendeu? Guarda, que pode ser útil no momento da certificação. Quais são os benefícios das certificações Google? Vamos deixar essa aqui para a última, para a gente fechar essa. Pode falar, amigo. Então manda bala aí, manda bala. Gente, os benefícios, assim, a gente meio que assim que falou, mas os benefícios é a gente mudar a nossa cabeça, a gente tentar repensar de uma forma diferente. Pelo menos é o que eu enxergo para mim mesmo, assim. Eu posso falar que de um ano para cá, a minha vida, assim, é baseada em ciclos, foram acontecendo coisas, porque eu mudei a minha maneira de ver a educação, a minha maneira de ver as coisas. Embora a gente tenta ver a tecnologia em todos os aspectos, seja da parte pedagógica, da parte técnica, da parte pessoal, a gente sabe que nem todo mundo tem acesso. Então, assim, a gente pensa em estratégias também de atividades que não dependam de tecnologia, que dá para trabalhar com livro didático, seja um aluno ali na sala de aula. Então, o maior benefício, a criatividade, você despertar a sua criatividade. E eu não poderia falar melhor, galera. Mudou a minha visão sobre educação, mudou a minha visão sobre compartilhamento. Eu sempre fui um pouco individualista com o que eu produzia e eu aprendi muito a compartilhar. E muito do que eu aprendi a compartilhar foi com esse cara aí que tá falando com vocês, com o PH. Então, assim, a gente compartilha muita coisa e eu entendi que educação é um processo coletivo. Por mais que eu entre numa sala de aula sozinho para dar a minha aula, eu estou carregando comigo o trabalho e as ideias de um grupo de educadores. Essa sensação de pertencimento é impagável e insubstituível, galera. Então, assim, entre no Teacher Center. Basicamente, é isso que a gente tem de ideia para trazer para vocês. É sempre um prazer lindo estar com vocês. Tem uma novidade do GG Duque de Caxias, temos uma novidade do GG Uberaba. Vou deixar meu amigo começar e aí eu entro com a minha novidade daqui a pouquinho. Eu não, convidado especial, hein? O Eduardo, que é o nosso mentor também de Minas Gerais, se ele quiser falar. A gente juntou todos os GG de Minas Gerais e a gente vai promover um assim, super evento no mês de outubro para os professores, principalmente da rede estadual. Um evento assim, maravilhoso que vai acontecer em 4 encontros que vai falar sobre ensino híbrido. Então, assim, fica de olho nas redes sociais do GG Uberaba, do GG Monte Carmelo, do GG Uberlândia, do GG Contagem, do GG Varginha, a maioria dos GGs mineiros aí, que vocês, assim, vão ficar encantados. A gente está aí, a gente fez uma reunião esse final de semana, eu queria compartilhar isso aqui para vocês em primeira mão, antes da gente poder divulgar, para vocês ficarem cientes, conversar com os professores de vocês, porque nessa fase, assim, de uma volta às aulas, é muito importante a gente falar sobre ensino híbrido. Exatamente. E o mais legal, galera, você não precisa estar em Minas ou ser de Minas para participar. É uma iniciativa criada pelo GG de lá, mas é aberta para todos os educadores. Então se sintam mega convidados, acompanhem as redes sociais, o pessoal vai divulgar. Com certeza também vou divulgar nas redes sociais do GG Caxias. Eu, Paula, falando em Paula, inclusive, gostaria de convidar aqui minha co-líder, minha parceira de vida. Paula, você tá aí, Paula? Dá um oizinho pra gente, liga teu microfone. Oi, gente, tudo bem? Gente, só uma observação rápida pra vocês verem como é que esse papo de conexão é uma coisa louca. Paula estudou comigo fundamental inteiro. Paula estudou comigo o ensino médio inteiro. Paula me aturou por vários anos na mesma escola e hoje está aqui, co-líder comigo no GG, é uma alegria imensurável. E ela tem novidade. Fala aí, Paula. Então, gente, boa noite. Estou aqui com vocês durante todo o evento e estou achando tudo muito legal, inclusive porque as certificações, né, também me interessam muito e, gente, vale super a pena, é super legal. Bom, a novidade é que a gente do GG Caxias vai ter um grupo no Telegram,
onde a gente vai divulgar algumas novidades para vocês, onde a gente vai falar mais sobre as certificações, dar algumas dicas, umas paradas bem valiosas para vocês. Então, quem quiser participar do nosso grupo no Telegram, pode mandar uma mensagem no nosso Instagram, Jag Caxias, pode falar com a gente, falar pelo Instagram do Rafael, que seja, por onde vocês acharem melhor, que a gente manda o link para vocês, e aí a gente fica todo mundo lá juntinho, trocando ideia sobre toda essa aventura que é se tornar um educador Google. E não deixem de seguir nosso Instagram, sigam nosso Instagram também, para vocês sempre verem novidades do que a gente tem feito aqui pelo Rio de Janeiro, por Duque de Caxias, tá bom? Show, show. E é isso, galera. É muito legal porque eu tenho trocado bastante com a Paula. Nosso GG está começando. Então a gente tem muitas outras iniciativas aí a utilizar como espelho para o nosso. Então, assim, o grupo no Telegram é um sonho há muito tempo. A gente falou, vamos esperar um pouquinho, vamos fazer um encontro que seja de fato interessante, significativo. Aí a gente chama a galera. Então, hoje é o dia. Sintam-se privilegiados. Lá no nosso Instagram a gente vai divulgar o link para você participar desse grupo. Então, assim, relaxa, tá chegando. Em alguns dias você já consegue estar junto com a gente para a gente trocar um monte de ideia. Valeu? Então, tem aí o link para você avaliar o nosso encontro, galera, para você ganhar o seu certificado também. O certificado é gerado automaticamente depois do preenchimento do formulário de saída, desse link de avaliação. Então, não deixe de fazê-lo. Lembrando que a gente também vai ter a gravação desse encontro disponibilizada. Assim que tudo estiver ok, a gente comunica lá nas nossas redes sociais, tanto no Instagram do GG Caxias, quanto no Instagram do GG Uberaba, e em todos os outros lugares onde a gente pode se encontrar, tá bom? PH, quer falar alguma coisa para encerrar, amigo? O certificado, na verdade, eles vão receber amanhã, não é instantâneo, não. É automático porque já fica registrado que vai chegar um certificado. Ah! Bom, é a ideia. Mas tá certo, amiga, é isso aí. Sim, é um prazer enorme estar com vocês, sempre. Foi muito bacana esse nosso momento de troca. Espero que tenha sido útil. PH, parceiro de caminhada, é sempre uma honra estar com você, sabe? É muito legal aprender e ter como exemplo profissionais que, de fato, fazem diferença na educação, e você é um deles, cara. Parabéns. Tá? Paulinha, uma honra estar com você, amiga. É incrível compartilhar a liderança contigo, viver tudo isso do teu lado. E, assim, não poderia estar mais feliz. Não, e a Paula é uma moça super carismática, ela deveria aparecer mais vezes aí, fazendo lives, porque assim, ela fala de um jeito que cativa a gente fica ali vidrado. Ela pode falar qualquer coisa que a gente vai ficar ali prestando atenção. Ai, gente, que bonito! Tá bom, o evento vai ficar aqui mais 5 horas comigo falando, tá? Mentira. Gente, obrigado a todo mundo aqui que participou com a gente, que tirou um pouquinho das suas horas aí para poder falar. Rafael também é um cara que eu admiro bastante, a gente está sempre em contato aí, trocando ideias. O Eduardo também, apesar dele ser enjoado, e o Rafael, apesar de não responder a gente no WhatsApp, a gente guarda no coração. Muito obrigado, viu, gente? Eu fui exposto dessa forma. Eu nem